Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e esse é o curso de GNU Linux com o Debian aqui do professor Creteu. A gente já está na 12ª aula, na aula 12, na verdade a 13ª, porque a gente começa contando do zero, né? Hacker, nerd, é por aí. Bom, a aula de hoje é sobre programas básicos para serem usados num sistema GNU Linux. Você veio parar nesse vídeo por acaso? Na descrição desse vídeo eu vou deixar a lista de todas as aulas aqui do curso. O que eu vou falar hoje? Bom, hoje eu vou falar sobre a linha de comando e tentar refletir um pouco sobre isso e falar inclusive de um assunto que é muito comum das pessoas representarem, falarem sobre linha de comando ou comando e que eu acho que é um pouco diferente o que eu vou falar para vocês aqui. Vou falar de algum desses programas bem básicos que tem em qualquer distribuição GNU Linux e que é fundamental você saber para você começar a se virar aí no terminal. Eu vou fazer um passeio mão na massa aqui em que eu vou mostrar um uso básico também desses programas. Os programas no GNU Linux, eles têm muitas opções, conseguem fazer muitas coisas diferentes. E é claro, a gente tem que começar pelo básico, né? Você vê aí que eu estou nesse momento na intenção de pegar na mão, né? De levar, de carregar, para você que está começando conseguir ir se entendendo. No final, eu vou falar sobre um material de apoio que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá gostando das videoaulas? Deixa o seu joinha que facilita para o algoritmo do YouTube nos qualificar melhor aí, né? Compartilha, muito importante para outras pessoas terem acesso a isso. Não tem muito disso no YouTube e você sabe, né? Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho. Se você quiser dar aquela força financeira, na descrição do vídeo tem como você fazer isso pelo PagSeguro. Bom, a tal da linha de comando. Né? Eu costumo sempre falar para os meus alunos assim, porque todo mundo fala, comando de Linux. Olha, Linux é um kernel, não tem nenhum comando de Linux. Os comandos de Linux que a turma fala são, na verdade, as linhas de comando de um interpretador. Então a gente vai usar no terminal um interpretador de comandos, porque comando é a linha inteira. Quando a gente escreve uma linha inteira e dá o enter, a gente fez um comando. E um comando usa várias coisas. Usa o nome de um programa e usa parâmetros para esse programa funcionar eventualmente, né? Mas não é comando do Linux, porque não está no kernel. O código disso não faz parte do kernel. Então, nenhum desses é comandos de Linux. A gente nunca interage diretamente com o kernel. A gente interage com o kernel através dos programas. E com programas e parâmetros a gente faz uma linha de comandos. Sempre usando um interpretador de comandos. Eu aqui vou usar o padrão, que é o bash, né? Aqui no Debian é o interpretador de comandos padrão. Mas tem uma porção de outros, viu? ZSH, um monte deles, cada um com as suas respectivas categorias, características e por aí fora. Eu vou falar sobre a interpretação, como é que funciona um pouquinho dessa interpretação e por que às vezes não encontra um programa, né? E então eu vou falar sobre a forma de pesquisa quando a gente escreve o nome de um programa numa linha de comandos. Os programas que a gente vai ver aqui, eu coloquei alguns aqui, mas é capaz que no nosso passeio aí eu acabe lembrando de outros e tal. Mas é o comando CD para mudar de diretório, ls para listar, cp para copiar, mv para mover, rm para remover. mkdir para criar diretório, rmdir para remover diretório, ou rm-rm
RF, que a gente vai ver, o CAT, que é para ver o conteúdo de um arquivo, LES, para paginar um conteúdo de um arquivo texto que seja longo, que eu precise ver de pouquinho, o grep para filtrar, que é muito importante para encontrar mensagens de erro nos registros de log, o find para a gente procurar por arquivos com alguma característica no seu nome ou alguma característica específica do arquivo que a gente está procurando, o tail, o head, um para ver a parte final do arquivo, o outro para ver a parte inicial do arquivo. E também dá as dicas de como é que você, sozinho, vai conseguir se virar no seu sistema GNU usando o terminal. Então, menos help para você saber as opções, os parâmetros mais comuns e usuais de cada programa. Man, para você ler o manual daquele programa e ficar sabendo de tudo. Vou usar um pouquinho do pipe para você sentir como é que isso funciona e também dos redirecionadores. Fora isso, eu vou usar uns comandinhos de bash aí, um jeitão de fazer as coisas no bash que eu acho que vai ajudar. Eu sei que se você já está acostumado a usar GNU Linux, você pode achar que isso é muito básico, né? Mas aqui eu vou falar uma fala que eu achei muito legal de um amigo e companheiro de luta de software livre de Debian, que é o Leandro Ramos, que ele falou, pô, a gente sempre acaba aprendendo alguma coisinha. Então, se você já sabe, continua aqui com a gente que de repente você aprende alguma coisinha. Então vamos lá para mão na massa, eu vou abrir o terminal aqui para a gente ir para a mão na massa, né? Vamos lá, pronto nada. Pronto, agora deve estar pronto, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui. Pronto, estamos aqui no nosso terminal. Então eu vou já começar, a tela está suja e eu vou limpar a tela do terminal, quer dizer, tirar as mensagens dos comandos anteriores. E a gente pode fazer isso usando um programa chamado Clear, olha só, ele limpa a tela. Eu vou agora usar um comando chamado ls, vou fazer uma linha de comando que só tem o nome do programa, ls. E o que ele faz? Ele lista o conteúdo do diretório. De que diretório? Do diretório que eu indicar para ele. Como aqui eu não indiquei nenhum diretório, o diretório que foi visualizado e que o ls mostrou o conteúdo é o diretório corrente, que nesse caso é o diretório home do meu usuário. Dá para ver aqui que eu estou logado como usuário Creteu. Estou aqui numa máquina que chama Clovis. E usando esse prompt aqui, se você não sabe como fazer esse prompt e gostou, tem também um tutorial aqui no curso que fala como faz para colocar esse terminal. Aqui a gente vê que eu estou no diretório chamado, o apelido desse diretório é til. Mas se eu quiser saber exatamente em que diretório eu estou, eu posso usar um programa chamado pwd. pwd mostra o nome completo do diretório corrente, que aqui no caso é o /home/creteu, cujo apelido é til. Tá fácil? Vamos lá. O ls ainda, hein? Ah, antes do ls, eu fiz o clear, mas tem um jeito mais fácil que é Ctrl L, ó. Eu vou apertar o Ctrl e na sequência o L e ele também apaga a tela e aí fica fácil também de limpar a tela, que às vezes ajuda isso, viu? E vai deixando as coisas organizadas, acho que é legal deixar organizado. Então, o ls, ele lista o conteúdo de um diretório. Então, se eu indicar o diretório, por exemplo, diretório barra, eu ponho lá ls, espaço, você já sabe que o espaço serve para o interpretador sacar o que é o nome de um programa e o que é o parâmetro que esse programa deve receber, não é? Então, o interpretador de comandos, ele faz isso. Quando a gente digita uma linha de comandos, na hora que a gente dá o Enter, o interpretador de comandos vai interpretar a linha de comando que a gente fez. E nessa interpretação, o espaço serve para separar os argumentos dessa linha de comando. Nesse caso, o nome de um programa, ls, e uma indicação de que diretório eu quero ver o conteúdo. Então, dei Enter aqui, está lá. Estou vendo o conteúdo do diretório barra, o diretório raiz de todo o sistema Unix-like. Mas o ls faz muito mais, quer dizer, ele lista conteúdos, mas eu posso fazer essa listagem de outra forma. Então eu vou fazer essa listagem usando aqui agora o parâmetro "-l". O parâmetro "-l" é a listagem longa, que além de mostrar os diretórios e os arquivos que tem
no diretório que eu indicar, ele também mostra uma porção de outras informações. É claro que para quem está começando, talvez seja ainda muita coisa, né? Mas eu vou falar assim por alto e depois a gente naturalmente vai ter uma aula para explicar em detalhes o que é cada uma dessas coisas. Mas essas aqui são as permissões do arquivo. A primeira coisa que a gente pode olhar aqui é esse primeiro caractere aqui, ó. Aqui ele é um D, e esse D indica que esse arquivo, porque tudo aqui você já sabe, tem uma representação como arquivo. Então esse primeiro caractere indica que isso é um diretório. Nesse terminal que eu tenho aqui, que é todo colorido, os diretórios aparecem numa cor específica aqui, que é esse azulzinho mais escuro aqui. Mas olhando essa informação, a gente vê que ele é um diretório. Essas outras informações aqui dizem respeito às permissões que esse arquivo ou diretório possui. Eu vou até falar quais são elas aqui, ó. Leitura, gravação. Esses primeiros 3 caracteres dizem respeito ao dono do arquivo. E o dono do arquivo é esse primeiro nome que aparece aqui. Então esse arquivo, ou melhor, nesse caso, esse diretório, o dono dele é um usuário chamado Creteu, eu mesmo. E as permissões que o dono tem são essas aqui, ó, R, W e X. R para leitura, W para escrita e X para execução. Esse execução, diretório não é programa. Um diretório que tem permissão de execução significa que ele pode ser, alguém pode entrar nele, ou seja, usar um outro programa, que é o CD, para conseguir entrar dentro do diretório, fazer do diretório o diretório corrente. É isso que a gente chama entra no diretório, quer dizer isso. Faz daquele diretório o seu diretório corrente. Esses outros 3 aqui indicam R-X, ou seja, permissão de leitura e permissão de execução, mas não tem permissão de gravação. E para quem? Para esse outro nome que aparece aqui. Esse outro nome, embora seja o mesmo, seja Creteu, é o nome do grupo que é dono desse arquivo. Que por acaso é um grupo que chama Creteu também. Aqui a gente tem também a data em que esse arquivo foi gravado pela última vez, que é aqui no caso 9 de fevereiro, 19:06. Então, o horário e a data, né? Então aí a gente vê então essas informações mais longas dos arquivos. Esse arquivo que eu fiz aqui, esse aula12.cola, é um arquivo texto que tem os programas que eu quero falar. Então, quando eu esquecer de algum que eu quero falar, eu quero conferir, eu vou dar uma olhada nele aí. Beleza? LS é isso, listar o conteúdo. Eu posso passar um parâmetro que é para dizer quem é que eu quero listar e se eu quero listar a listagem longa ou a listagem comum. Como aqui é um diretório home, eu também vou dar um parâmetro diferente aqui, que é o A. Esse A é de all, então eu vou enxergar aqui todos os arquivos, inclusive o que é chamado de arquivo oculto. Arquivo oculto, num sistema Unix-like, é qualquer arquivo ou qualquer diretório cujo nome comece com o caractere ponto. Então a gente está vendo aqui que apareceu mais resultados, porque eu tenho vários diretórios e vários arquivos cujo nome começa com o caractere ponto. Esses arquivos são ocultos no sentido de que, quando a gente está trabalhando em condições normais, eles não ficam nos atrapalhando assim. Normalmente esses arquivos são arquivos de configuração, são arquivos que definem certos comportamentos, ou mesmo diretórios para onde vão arquivos de configuração. Então o ls-la mostra o L longo e o A all mostra todos os arquivos de um diretório. Eu gosto muito de usar um parâmetro que é o "-l, r e t. O que é isso? O L de longo, o R de reverso e o T de tempo, de modo que a gente, dessa forma, vê na ordem reversa cronológica, ou seja, o arquivo mais novo aparece por último, que foi a tal da cola que eu fiz. Então, esse é o arquivo mais novo que tem dentro desse diretório. Eu também posso fazer a listagem de mais de um diretório. Eu posso listar o barra e o barra boot, para não ser muito grande. Então, ls barra espaço barra boot. Eu listei os dois, ó. Apareceu aqui o barra, indicando que essa parte da listagem é
a listagem do conteúdo do diretório barra, e essa outra parte é a listagem do diretório barra boot. Muito bem, esse é o ls. Acho que de ls você já está satisfeito, já dá para ter uma boa ideia. Quer saber mais? Isso vale para o ls e vale para todo mundo. Se você quer saber os parâmetros, as opções mais comuns de um programa, a gente usa ls ou qualquer outro programa, menos help. E aí você consegue ter é longo às vezes, né? Você consegue ter aqui as principais opções. Normalmente o menos help é quando você já conhece o programa, já sabe o que ele faz, mas não está lembrado como era mesmo aquele parâmetro. Então, menos help é para isso. Se você não faz ideia do que faz um programa, aí você usa o manual do programa. Então, o man ls. Aí tem uma explicação. Ele diz, isso lista o conteúdo dos diretórios. Dependendo de como está a sua configuração de idioma aí, essa mensagem pode, graças ao time de tradução para o português, né, ela pode aparecer em português. Aqui na minha máquina está em inglês, por isso está aparecendo em inglês. Na sua, você pode deixar do jeito que você acha mais conveniente, né? Então, vendo o manual, a gente vê exatamente o que faz o programa, como é que ele funciona da maneira mais genérica, então ls, algumas opções e, eventualmente, alguns arquivos. Quando a gente enxerga um parâmetro entre o sinal de abre colchete e fecha colchete, significa que aquele parâmetro é opcional, ou seja, eu não sou obrigado a colocar. Como a gente fez só ls, eu não usei nem opção e nem passei nenhum nome de arquivo. Quando a gente tem entre maior e menor, significa que é obrigatório. Então, com isso, a gente tem, de novo, todas as opções, tudo aqui escritinho, bonitinho, para você ficar sabendo e aprendendo. Então, você pode usar o terminal e pode usar o próprio manual para aprender o que faz cada um dos comandos. Eu tenho um amigo que conta a história de que ele, sem ter um manual em papel, ele usou isso aqui. A gente sabe, porque já viu na aula de FHS, que os binários estão nesse diretório, /sr/bin. E o que ele fez? Ele listava o conteúdo desse diretório e ia um por um. O que faz o tal do zip? Então, man zip. E aí vê o que eles fazem. Ele serve para empacotar e comprimir arquivos. Para que serve o mut? Vamos ver. O mut, ele é um mail agent, ou seja, um programa de e-mail. Serve para ler e-mails aqui no modo texto. Então é uma forma de aprender. Talvez não seja a forma, digamos, mais rápida, mas é uma forma satisfatória de aprender, sim. Muito bem. Acho que de ls tá bom. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos copiar arquivos. Então eu vou copiar esse arquivo chamado cola. Aula 12 cola, né? Eu fiz uma coisa aqui que eu acho que é importante de você saber. Num terminal, a gente tem que digitar linhas e linhas de comandos. E a gente pode errar. E também a gente é preguiçoso, quer dizer, quanto menos esforço a gente fizer, melhor, o trabalho fica mais simples, fica mais automatizado. Então eu vou dar uma dica aqui do Bash, que é usar a tecla Tab. Então eu escrevi a letra A e eu vou apertar a tecla Tab. Como não tem nenhum arquivo, nem diretório, nesse diretório corrente que eu estou, que começa com a letra A, quando eu digito A, esse aula 12 cola é o único. Então, quando eu aperto o Tab, ele sozinho já completa o nome. Facilita bem a minha vida. E eu vou de novo digitar um A e apertar outra vez o Tab. E ele completou de novo. Agora eu vou voltar um caractere, para isso eu usei o backspace. E eu vou colocar aqui ponto backup. Então, estou fazendo aqui um backup, ponto bkp. Estou fazendo como se fosse um backup desse arquivo. Apertei o Enter e ele já copiou. Repara que no terminal tem uma coisa importante. Você manda, você está no controle. Então, se você dá uma ordem e o interpretador interpretou e os programas conseguiram fazer o que você mandou, eles não dão uma resposta. Vai para a linha seguinte, próxima ordem.
Essa característica que é típica dos Unix facilita bem, inclusive, quando isso é usado por scripts, por outros programas, né? Então, não espere, eu copiei, tudo bem. Opa, a cópia foi feita em perfeição. Não, você não vai ver isso. No entanto, você vai ver sim quando não dá alguma coisa certa. Quer dizer, você dá uma ordem, por exemplo, eu vou fazer aqui, cp teste para teste 2. Então, eu estou fazendo uma linha de comando que vai copiar um arquivo chamado teste para um outro arquivo chamado teste 2. E eu agora aperto o Enter. Veja, como não foi possível, ele me mostra uma mensagem de erro e a gente sempre deve ler as mensagens de erro. Boa parte dos nossos erros são corrigidos se a gente lê a mensagem de erro. Tem que se acostumar. Eu sei que é difícil para quem está começando, mas depois você vai conseguir. Ó. Então, como é que mostra essa mensagem de erro? Ele diz o nome do programa que está dando a mensagem de erro, que é o programa CP. E ele nos dá uma mensagem. Não foi possível obter o estado de teste. Arquivo ou diretório inexistente. Ou seja, não existe no diretório em que eu estou um arquivo chamado teste. Então, os programas dão mensagem quando eles não são capazes de fazer aquilo que você mandou. Tá claro? Legal. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou de novo usar o CP. Agora eu vou apertar a letra A. Quando eu apertar a letra A, eu vou depois digitar o teclado Tab. E ele então vai para o aula cola. Uma vez apertado o Tab, ele completa com o que foi possível. Se eu apertar o Tab de novo, ele não mostra nada porque ele não é capaz de completar de maneira inequívoca. Então eu aperto o Tab outra vez, ele me mostra as possibilidades que eu tenho. Aula 12 cola e aula 12 cola.backup. Vamos fazer de novo para ficar claro. Ó. Eu apertei CP e apertei o A. Quando eu apertei o A, agora eu vou teclar o Tab. Teclei o Tab, ele teclou tudo que começava com a letra A, até não ter nada igual. Ou seja, não é inequívoco, porque se fosse inequívoco, você veria aqui já um espaço, já indicando que é a única possibilidade que começa com a letra A, é o aula 12.cola. Como tem mais de uma, ele não pôs esse espaço. Se eu aperto Tab de novo, ele diz assim, olha, não sou capaz de completar. Então eu aperto o Tab outra vez e ele me mostra quais são as possibilidades. Então eu vou aqui agora botar um ponto. Quando eu coloco esse ponto, agora já vai ser inequívoco. Quer ver? Ó? Eu vou apertar Tab outra vez e ele completa e põe o espaço. Por quê? Porque agora, de maneira inequívoca, ele sabe de quem eu estou falando. Então facilita bem. E agora eu vou fazer aqui, ó, teste. Pronto. Ó. Linha seguinte. Por quê? Porque fez o que eu mandei fazer. Então, o comando CP serve para copiar arquivos. Mas ele não só copia arquivos um de cada vez. Eu posso copiar vários arquivos. E como é que eu faço para copiar vários arquivos? Eu escrevo CP e vou dando os parâmetros. Ó, então, eu dei o aula 12 cola, o aula 12 cola.bkp e eu vou copiar para um diretório que é o /tmp, de arquivos temporários. Então, quando a gente vai fazer a cópia, usando o programa CP, a linha de comando será sempre assim, CP, espaço, todos os arquivos que eu quero copiar e, por último, para onde eu quero copiar. No caso aqui, o diretório /tmp. Então, a gente pode dizer que a forma genérica seria CP, origem, 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 origem e, por último, destino. Então, ele copia toda essa sequência de arquivos para o destino. Será que copiou mesmo? Eu tenho certeza que sim. Num GNU, a gente sempre tem certeza, porque, primeiro, o GNU é seu amigo. Segundo, o GNU ele tem essa característica que vem do Unix, ou seja, se ele não foi capaz de fazer o que você quis, por qualquer motivo que seja, ele grita, ele dá uma mensagem de erro. Se ele não gritou, se ele não deu nenhuma mensagem de erro, você pode ter certeza, ele foi capaz de cumprir a ordem que você deu. É claro, você pode ter dado uma ordem diferente da que você efetivamente queria, né? Coisas de seres humanos. Então vamos testar? ls/tmp. Ó, repara que eu botei o T e apertei o Tab, ó, e ele já completou o tmp. Olha só que legal, estão lá os arquivos, aula 12 cola, aula 12 cola.bkp, conforme a gente queria copiar. Bom, para economizar espaço na minha máquina, eu vou remover o que eu acabei de copiar. E como é que a gente remove? Usando um programa chamado RM. Então, vou fazer uma linha de comando que está lá, rm/tmp
TMP, e vou botar AU e vou dar o tab. Ele já completou a aula 12 cola. Mas não foi capaz ainda de completar tudo de maneira inequívoca. Eu aperto o tab de novo, ele diz, ó, não sou capaz de fazer tudo inequívoco. Aperto o tab outra vez, ele me mostra as opções. Como eu sou muito preguiçoso, eu posso usar aqui um caractere coringa, que é o asterisco. O que faz esse asterisco? Esse asterisco faz o bash, o termo técnico é o bash expand. O bash consegue, na interpretação, sacar tudo o que está dentro daquela regrinha, ou seja, tudo que é barra TMP, barra aula 12 cola e o que tiver para frente. E aí ele vai orientar o RM, quer dizer, ele vai passar para o RM tudo que ele encontrou aí, seguindo essa regrinha. Então, o asterisco é um caractere coringa e a gente consegue apagar mais de uma coisa de uma vez só. Cuidado, você pode apagar tudo também. Se você colocar o RM asterisco, você vai apagar tudo daquele diretório que você estiver, não é? A gente tem que tomar cuidado quando usa isso, especialmente se você for a super poderosa rotinha, porque outra característica do Unix é que se você está sob o controle, não é? Então, se você manda, ele só obedece. O inteligente, o que pensa, é o ser humano, não é o computador. Então, o computador, ele reage às suas determinações. Se você se equivocou, o problema é seu, velho. O computador não está aí para cuidar da gente. É a gente que cuida do computador para ele fazer aquilo que a gente deseja. Eu vou dar uma olhada na cola e para isso eu vou usar um outro programa que chama CAT, do inglês CAT, pegar. Ele vai pegar o conteúdo de um arquivo e eu vou passar o nome para ele, que é aula12.cola, que é para eu não esquecer, porque eu já falei do LS, já falei do CP e já falei muito rapidamente do RM, mas não falei do CD. Então vamos falar do CD, ó. CD e vou dar um espaço. Agora eu quero, ó, antes de dar o CD, eu vou dar um LS. E aí tem um erro muito comum que a galera comete. Ó, eu quero ir nesse diretório downloads. Como a turma vê digitar em barra, ela acha que tem que digitar barra toda hora. Então é muito comum a pessoa fazer assim, barra, download, e aperta, estou apertando o tab várias vezes aqui, e o interpretador não é capaz de completar. Por quê? Porque barra downloads significa o diretório downloads, que é subdiretório direto do barra, ou como a gente diz, filho do diretório barra. E esse diretório não existe. E é assim, uma coisa que o usuário comum, quando começa a mexer nisso, até mudar a cabeça, até mudar o paradigma, é perceber que quem erra somos nós, nunca o sistema. Então, se não está completando, é porque não tem. Então, se não tem, eu vou ter que olhar com mais cuidado, verificar se realmente eu estou fazendo a coisa certa. Então, quando é que a gente usa o barra? Quando a gente quer indicar o caminho completo, desde a raiz. Como aqui, o diretório downloads é filho do diretório em que eu estou, então ele é o barra home, barra creteu, barra downloads, eu posso fazer a representação relativa, ou seja, daqui, da onde eu estou, tem um downloads. Então agora eu consegui mudar o diretório corrente. Nesse meu prompt aqui, isso já aparece aqui na linha para eu ficar sabendo onde é que eu estou. Se na sua não aparecer, você também pode usar o PWD e ver que o diretório corrente é o barra home, barra creteu, barra downloads. Mudamos de diretório. Vamos ver o conteúdo que tem aí? LS. Tem 2 arquivinhos aí, muito simplinhos, que estão aí dentro, deixa eles aí. Se eu quiser informações mais precisas, ls-l. Tá curtindo a navegação? Vamos continuar dela. É básico, mas é fundamental. Não tem medo de assunto básico, sabe? Para começar a ficar firme, você tem que se dedicar ao assunto básico intensamente, até que ele se torne para você básico realmente, ou seja, para você ele se torna óbvio, vai fazer parte da sua existência, você vai introjetar aquela informação dentro da tua cabeça, né? Vou colar de novo, vamos lá, CD, CD. CD muda de diretório, acabamos de mudar. Se eu fizer CD e não passar nenhum parâmetro, ele muda para o diretório padrão, home daquele usuário, que no meu caso é o barra home barra creteu, que também tem como apelido o tio. Então, CD
muda para o diretório corrente. A gente também pode usar CD com um sinal de menos. CD com um sinal de menos muda para o último diretório que eu estava. Eu estava no downloads, CD menos mudou do downloads. Não importa o diretório que eu esteja, se eu fizer aqui, ó, cd/etc, e depois fazer cd, aí eu mudei, estava no etc, fui para o meu home. Se eu fizer cd menos, ele volta para o último diretório que eu estava, que era o etc. Vamos lá de novo, cd. Agora eu vou fazer cd downloads. Outra coisa que eu quero que você preste atenção, eu vou apertar o D e apertar o Tab e ele não completa. Por quê? Porque tem mais de um diretório com o nome D aí, D maiúsculo. Se eu apertar D de novo, ele mostra as opções. Ó, tem Desktop, Documents e Downloads. Então, se eu agora apertar o O e der o Tab, ele não completa, porque tem mais de uma possibilidade. Se eu apertar o Tab outra vez, ele mostra quais são essas possibilidades. Documents e Downloads. Então eu vou agora apertar o C, apertando o C já vai ficar inequívoco. Então o Tab já completa e já muda a gente de diretório quando a gente dá o Enter. O que é que tem aí? Não tem nada. Será que tem alguma coisa invisível aí? Vamos ver. Oculta? Não tem nada. Maravilha. Outro exemplo do CD, se eu quiser retroceder, ou seja, ir um diretório para trás, então eu estou no diretório Documents, que é filho do meu home. Se eu quiser voltar para o meu home, ponto, ponto. Ponto, ponto faz isso. Ponto, ponto volta um diretório. Vamos treinar mais? Ó. cd/etc. Eu estou no diretório /etc. Se eu fizer agora cd ponto, ponto, ele volta para o filho do etc. O filho do etc é o barra. Eu fui para o diretório barra. Vamos lá. Vamos olhar a minha cola aqui para não esquecer de nada, hein? Aula 12, cola. MV, a gente move um diretório. Como um diretório, um arquivo, enfim, de forma genérica, um arquivo. Você já sabe que diretório também é arquivo. Esse mover, a gente move a ligação dele numa coisa que a gente chama de área de dados, área de controle e tal. Então o MV, ele é muito usado também quando a gente quer mudar o nome, porque embora não mova, não sai do lugar fisicamente, a gente move a informação, mudando o nome. Pode parecer esquisito, mas depois você se habitua. Então eu vou lá pegar aquele aula 12.backup e vou mudar o nome dele, ele vai chamar de lixo. Então, MV, o nome do objeto que eu quero mover ou mudar de nome, e lixo. Então, se você olhar aqui agora, não tem mais o aula 12 cola.bkp. Por quê? Porque ele mudou para lixo. Está aqui o lixo. Eu posso mover de lugar também. Ó. Vou mover o lixo para o /tmp. Nesse momento, ele vai tirar a entrada desse arquivo, desse diretório, e levar uma entrada para o arquivo, para o diretório /tmp. Está lá. Se eu der um ls aqui, eu vejo que o lixo não está aqui. Se eu der um ls no tmp, eu vejo que o lixo foi parar no tmp. MV serve muito para isso. Vamos olhar a cola de novo. Eu estou ruim de memória, hein? E você, tá melhor? Qual é o próximo exercício da cola aí? Aham. RM, remover. Então, vamos remover? RM/tmp, lixo, vai remover aquele arquivo chamado lixo. Agora eu vou usar um que é para criar um diretório. Eu vou criar um diretório, mkdir, e vou chamar de diretório novo, tracinho novo. Então vamos ver agora. Criou ou não? Você já sabe que criou, né? Porque você já confia no sistema, já sabe que se não deu mensagem de erro é porque ele criou. Tá lá o diretório novo. E eu vou, nesse diretório agora, fazer o diretório novo ser o diretório corrente. CD diretório novo faz isso. E eu vou copiar aqui um arquivo que está lá no boot. Ó. Vou copiar o kernel. Tá aqui. Ó, vê como é prático. Eu apertei VM, dei tab e já completou o nome todo. É muito importante usar isso, porque na hora que você vai digitar uma linha de comando longa, cheia de detalhinho, a chance de você errar, mesmo com experiência, é grande. Então, assim você não só não erra, como você também faz o trabalho mais rápido. E agora eu vou dar mais uma dica. Ó. Eu quero copiar
esse arquivo que é o /boot VM Linux e eu quero copiar para o diretório em que eu estou. E existe uma forma de representar e uma forma fácil de lembrar assim, ó, é o diretório em que eu estou, é um ponto. O ponto é a forma de representar onde eu estou. Então, quando eu faço isso, eu copiei para o diretório corrente. Vamos verificar? Está lá o kernel copiado ali dentro. Eu vou copiar mais uma coisa, vou copiar o initrd. Então, ó, cp, eu vou apertar o B e apertar o tab. Não completou, aperto de novo, tem as duas possibilidades, bin e boot. Se eu botar o O, quando eu aperto o tab, ele já completa. E o nome do cara que eu quero é o initrd. Eu escrevi in, apertei o tab, ele já completou tudo isso. Eu quero copiar de novo aqui, eu ponho o ponto. Ah, mas eu só posso pôr o ponto? Não, você pode dar o caminho completo, mas vamos combinar, né? É muito mais fácil eu pôr ponto do que eu colocar home, creteu, diretório novo. Qual é a diferença entre um e outro? Nenhuma. São só duas maneiras de representar a mesma coisa. Então, é indiferente se eu uso uma forma ou outra forma. O resultado vai ser o mesmo. Vamos ver? Está aqui o resultado. Os dois arquivos estão aí. Eu vou voltar para o meu home. CD, Enter. Voltei para o meu home. Agora eu quero apagar esse diretório inteiro e tudo que está dentro dele. Para a gente fazer isso, a gente vai usar o RM de uma forma que a gente chama que é recursiva, que é justamente isso. Ele apaga um diretório, todo o conteúdo do diretório, todos os subdiretórios que estão dentro desse diretório e todos aqui, e assim vai, é dali para baixo. Derruba tudo. Cuidado ao usar esse cara, né? Então, RM, porque veja, se eu fizer RM diretório novo e der um Enter, ele não consegue remover. Ele diz, olha, não foi possível remover esse cara porque ele é um diretório. Viu como ele é teu amigo? Ele fala para você as questões. Então, eu vou colocar aqui agora um "-r" de recursivo. Eu poderia colocar RM-R e o nome do diretório? Poderia. Qual é a diferença? Eu sempre prefiro deixar o "-r" no final, porque se eu cometer uma gafe, ó, imagina que, por exemplo, já aconteceu comigo, eu fui apagar /home, /creteu, /diretório novo, certo? Se eu coloco o "-r" antes, aqui, ó, vai que aqui eu ponho um espaço. Se eu coloco um espaço aí, eu vou estar tentando remover o barra. Tudo bem, aqui eu sou usuário regular, ele não vai conseguir remover o barra porque eu não tenho permissão para isso. Então eu me habituei a usar o "-r sempre no final, porque assim, se eu errar, o dano é menor, ok? Vamos lá. Eu vou apertar o Enter aqui, mas você já sabe que eu errei, né? De propósito. Olha só, não conseguiu, porque o nome do diretório é /home. O home é filho do barra. Então não basta dizer home. O diretório chamado home seria um diretório home dentro do diretório corrente. Tá ficando claro? Então vamos lá, ó. /home, /creteu, diretório nome, "-r", apagou tudo, foi tudo embora. Foi o diretório, foi o kernel que eu tinha copiado, foi o initrd, foi tudo de embrulho. Vamos lá para a nossa cola. Na nossa cola temos aqui o mkdir e o rmdir. O rmdir ele serve também para remover diretórios. Talvez seja uma forma antiga ou para usar em scripts e tudo, porque o rmdir só remove o diretório se aquele diretório não tiver nenhum arquivo. Então é uma forma, digamos, mais precavida de remover um diretório e não remover tudo que está debaixo dele, caso tenha alguma coisa. Eu confesso que no dia a dia eu não uso o rmdir, mas você é que sabe aí o que você quer usar. Bom, além do cat, para ver conteúdos de texto, o cat ele mostra para o que a gente chama de saída padrão. A saída padrão é a tela. Então, todos os programas que a gente roda sai com o resultado, a saída de um programa. Você sabe que um programa sempre tem uma entrada, um processamento e uma saída. O programa nunca gera dado. O programa sempre manipula, transforma dado, né? Então, todo o programa manda para uma saída. E a saída padrão é a tela, por padrão.
né? Então, quando o resultado de qualquer comando sempre vem para a tela, a menos que mais para frente a gente vai ver como é que faz para a gente mudar isso, quer dizer, para a gente dizer para a saída padrão não ser a saída padrão, a gente modificar a saída padrão ou a gente redirecionar a saída padrão. Eu vou olhar um arquivo que é o /etc PASWD e eu vou olhar com esse programa chamado less. Ele é um paginador. Então você repara que o conteúdo, eu tenho certeza que o conteúdo é o que coube na tela. E agora com a seta para baixo, por exemplo, eu vou andando linha a linha. Se eu apertar o Enter, eu também ando linha a linha. E vou para o final, e se eu apertar a seta para cima e seta para baixo, eu posso ficar passeando para lá e para cá. Quando o arquivo tem muita coisa, você pode usar também a tecla Shift Page Up, né? Aqui na minha máquina, o Page Up precisa apertar a tecla de função, né? Então, Page Up ele vai uma página para cima, Page Down, uma página para baixo. Normalmente isso está na tecla, apertando uma tecla função e apertando a tecla de seta para cima e para baixo. Depende do seu teclado. No meu teclado é assim. Então, a gente vai de uma para outra. Com o less, a gente também pode fazer pesquisas. Então, eu vou agora apertar barra e vou pesquisar por KRE. E vou apertar Enter. Ó. Ele muda para a linha onde ele encontrou a primeira ocorrência do texto que eu pesquisei. Que no caso aqui foi CRE, de Creteu. E aí a gente tem como a primeira linha o Creteu. Beleza no less? Eu quero sair do less. Cansei. Já vi tudo que eu tinha para ver. Eu vou apertar a letra Q. Tá em dúvida disso? Ó, less. Tem aqui a explicação. O less é o oposto de more. É porque more é um outro programa que também serve para paginar. Mais antigo, porque ele não sobe e desce. Ele só para, né? É bom você conhecer os dois? Sim, é bom. Se você está num sistema embarcado, coisa assim, talvez não tenha o less, né? Então, estão aqui as possibilidades e as explicações do que tem e do que faz o less. Dá para ver que tem bastante coisa. Eu sugiro você, o universo de coisas é bem grande, não assusta, tá? Mas é bastante grande mesmo, que tem coisa que não acaba mais. Bom, agora eu vou mostrar o uso básico do grep, que é um filtro, é muito útil esse cara, hein? Grep, e eu vou procurar por CRE dentro do arquivo /etc PASWD. O que ele vai fazer? Ele vai filtrar todo o conteúdo que ele encontrar no arquivo /etc PASWD, mas só vai me mostrar a linha inteira de cada linha que ele encontrou essa sequência de caracteres que eu coloquei ali. Ó. Só apareceu uma linha, porque só tem uma linha que tem CRE, que é a linha do usuário Creteu. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de CRE, eu vou colocar SH. Então agora o que está fazendo o grep? O grep vai filtrar o conteúdo do /etc PASWD, mostrando a linha completa de cada linha que tenha SH. E aí apareceram várias outras, porque tem 3 linhas que tem SH. Tá claro? Agora eu vou dar um outro exemplo de usar o grep do mesmo jeito, só que não precisa, mas ó, cat /etc PASWD. O que isso faz? Mostra todo o conteúdo do etc PASWD. Só para poder dar o exemplo do pipe. O pipe é o tubo. E o que vai fazer esse tubo? Esse tubo ou cano vai colocar a saída do cat /etc PASWD como entrada de um outro programa. Qual programa? Grep. E vou filtrar pelo quê? Por SH. Então, olha só o mesmo resultado. Então, grep sh /etc PASWD é idêntico a cat /etc PASWD, pipe grep sh. Qual é a diferença dos dois? Bom, para fazer uma coisa simples como essa, nenhuma. Não dá tempo, a quantidade de informações é tão pequena que não faz diferença nenhuma. Se for um arquivo muito grande, talvez faça alguma diferença, porque ao invés de eu usar um programa, eu usei 2. Se eu usei 2, são 2 coisas que são chamadas, então pode ser que tenha uma diferença de performance quando a gente está lidando com uma quantidade grande de informações. Se a gente olhar aqui no grep, a gente vai ver que tem outras variações do grep, que é o egrep, o fgrep e o rgrep. Eu aconselho você ler o manual para sacar do que ele faz.
É importante você saber que o grep permite uma coisa que chama expressões regulares. Eu vou ter uma videoaula aqui só para falar de expressões regulares, mas já estou te dizendo o termo para se você já quiser ir pesquisando à frente. Expressões regulares é uma linguagem, digamos assim, é uma norma, um jeitão de representar coisas variáveis, coisas que combinem, né? Então a gente é muito poderoso isso, né? Não sei se você está percebendo, mas eu estou só lidando aqui fundamentalmente com texto. Por quê? Porque texto é aquela tal da interface universal. Então é muito importante a gente lidar com texto. Num Unix, a maior parte das coisas que dá para ser texto, ou todas as coisas que dá para ser texto, é texto. Né? Porque texto é mais fácil de lidar. Qualquer linguagem de programação lida com texto, qualquer programa lida com texto. Então, boa parte dos programas em Unix, especialmente esses mais básicos, são, de certa forma, manipuladores de uma sequência de textos. Vamos lá de novo para o nosso cola. E vamos falar do find. O find é procura. Se eu fizer só find barra, ele vai procurar por todos os arquivos. Como eu não passei nenhum parâmetro, ele vai mostrar o nome de todos os arquivos e diretórios que ele encontrou desde o barra, ou seja, todos os arquivos e diretórios que tem na minha máquina. Como é que eu faço para parar um processo no meio? Ctrl C. Então, o processo estava rodando, eu vou rodar de novo. Ó. Quando eu aperto Ctrl C, ele cancela a execução daquilo que eu estava executando. O find, por exemplo, será que existem arquivos com o nome Creteu? Eu posso fazer assim, ó, find -name qualquer coisa. Nós vamos só fazer assim, vamos dizer de onde eu quero procurar, então find barra -name Creteu. E ele vai me mostrar, mas deu erro aí, ó, permissão negada. Poxa, deu erro, como é que é isso? O que acontece é o seguinte, como eu sou usuário regular, esses diretórios aqui, eu não tenho de fato permissão. São coisas que estão rodando do sistema, são as informações do /proc, lembra da aula do FHS, ó, dos processos, então eu não tenho como ver isso. Às vezes a gente faz uma pesquisa e não quer ver as mensagens de erro, então eu vou ensinar aqui como é que faz para a gente redirecionar a saída de erro. A saída de erro também pode ser representada pelo número 2. Então, a saída 2 é a saída de erro. E eu vou mandar ela para um lugar que chama /dev/nu, que a gente costuma dizer que é o buraco negro. Então, o que eu estou fazendo com esse comando? Tudo que for erro vai para o nada. Então, eu não vou enxergar nada de erro. Com isso, eu consegui, com o find, encontrar o diretório chamado /home, /Creteu, que é o meu home. Também encontrei um diretório que é o /var, /mail, /Creteu, que seria um local onde vão ter os meus e-mails, né? E esse /var, /lib, account service, que tem informações da minha conta de usuário. Muito bem. Find serve para encontrar e procurar arquivos. Você pode declarar o que você está procurando. Em algumas circunstâncias é a forma mais adequada, mas olha, tudo em linha de comando, com programas em Unix-like, tem mais de uma forma de fazer a mesma coisa. Por exemplo, ao invés de eu usar esse -name, eu poderia ter procurado assim, ó, find barra, vou mandar a saída de erro para o nada, para não aparecer nenhum erro, e agora, ó, pipe, grep, Creteu. Opa, com 2 Es. Então, não achou nada, não tem nenhum Creteu com 2 Es. O resultado aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Olha só, porque ele mostrou também não só o nome dos arquivos e diretórios, mas o conteúdo todo. Então, tudo que tem dentro do meu diretório Creteu, oculto ou não oculto, aparece. Tem bastante coisa, né? Porque tem vários programas aí e tal, então tem bastante coisa. Então, como é que foi esse aqui? Find, a partir do barra, jogando a saída de erro para o buraco negro e depois mandando tudo isso por um cano para o grep filtrar por Creteu. Você vai se habituar, não é difícil. Você está achando difícil? Se está achando difícil, você sabe que nós temos lá o grupo no Telegram para te ajudar, né? Vamos lá, na cola.
menos help, o man eu já falei, o pipe eu já falei. Ah, não falei do redirecionamento. Olha só, eu vou fazer aqui um cat barra etc, ou melhor, vamos rodar aquele programa, vamos supor que aquela mesma mensagem, agora ao invés de eu redirecionar para o nulo, eu vou direcionar para um erros. O que é esse erros? Erros vai ser o nome de um arquivo que vai ser criado e o que ele vai receber? O conteúdo de tudo que foi erro. Não é o conteúdo que aparece na tela. O conteúdo que aparece na tela é a saída padrão. Também dá para a gente redirecionar, a gente vai ver daqui a pouco. Vamos olhar o conteúdo do arquivo erros, ó. Usando o less, a gente vê todas as mensagens de erro que apareceram. Então, com essa linha de comando, ao invés de eu mandar o erro para um lugar que não vou ver, que é o buraco negro, /dev/null, eu mandei para um arquivo. É muito útil isso, que às vezes você precisa rodar um programa e precisa saber todos esses erros e deixar registrado. Essa é uma forma de você deixar isso registrado num arquivo. Vamos aprender a saída padrão. Eu agora vou fazer aqui find, só que eu vou só colocar find ponto. Ponto, você já está lembrado que é aqui. Então, find ponto vai mostrar todos os arquivos que tem a partir do aqui. Onde é o aqui? O lugar em que eu estou, o diretório corrente, que no caso aqui foi o meu home. Vamos supor que eu queira gravar num arquivo todos os nomes dos arquivos que eu tenho no meu diretório. Então, eu vou fazer esse símbolo que é o de redirecionar. E vou colocar aqui para um arquivo chamado arquivos. Veja, quando a gente redireciona a saída padrão, que foi o que eu fiz aqui, nada sai na tela, a não ser que dê um erro, porque dessa vez eu não redirecionei a saída de erro. Então, o conteúdo, a resposta do programa find foi para onde? Foi redirecionado para um arquivo chamado arquivos. Vamos olhar lá o arquivos com o less. Tá lá, saída padrão, tudo foi parar no less. Tudo foi parar no arquivos e eu vi com o less. Ainda na nossa cola, eu posso agora usar duplamente, que é maior, maior. O que é o maior, maior? Ele redireciona, e agora eu vou redirecionar outra coisa. Ó. Eu vou redirecionar o conteúdo de cat /etc passwd. Mas eu quero adicionar, eu quero acrescentar a esse arquivo. Então, a gente usa o maior, maior quando a gente quer acrescentar. Então, agora eu vou fazer aqui cat /etc passwd, maior, maior, arquivos. De novo, não vimos nada na tela porque a saída padrão foi redirecionada. Vamos olhar aqui com o less, o arquivos. É claro que na primeira página ainda está os erros. Eu vou apertar barra de espaço e a gente vai mudando de página em página até chegar lá no fim. Ou eu posso apertar a letra G ou Shift G. Então, G vai para a primeira linha, Shift G vai para a última linha. Para quem não gosta de VI, isso é do VI, hein? Mesmo estilo. Então, olha só. Última linha, a gente vê o conteúdo do etc passwd. Perfeito? Então, o maior, maior adiciona, redireciona adicionando e não substituindo. Muito bom. O que eu preciso ver mais do que está aqui? Eu vou ver... Vamos lá. Ah, olha só. Quantas linhas tem aí? Eu vou fazer um parâmetro para o cat e eu vou fazer cat /etc passwd com -n. E a gente vê a numeração. Então, eu consigo enxergar numerado tudo que eu tenho ali dentro. Em muitas circunstâncias, isso é importante. Não é o que a gente usa para contar. Para contar, a gente usa um cara chamado WC, ó. WC /etc passwd, por exemplo, ele conta. O que é esse 34? É a quantidade de linhas. O que é esse 52? É a quantidade de palavras. E o que é esse 1885? É a quantidade de caracteres. Então, o WC é capaz de contar linhas, palavras e caracteres. Se o arquivo é pequenininho, mesmo que eu só queira saber a quantidade de linhas, eu posso rodar assim. Mas se for um arquivo grandão, vai fazer diferença. Então, se eu colocar WC-L, ele só vai me mostrar a quantidade de linhas. Ou seja, ele não vai
contar a quantidade de palavras. Num arquivo muito grande, isso faz uma diferença bastante grande e é importante usar esse parâmetro quando isso ocorre. Ainda aqui, que tem, eu acho que de comando básico a gente deu uma boa brincada aqui. Eu quero que você vá pegando o jeitão, né? A gente vai deixar aqui um material de apoio para você encontrar outros, né? Mas eu acho que com menos help e com todos esses pequenos programinhas, já dá para você começar a brincar e a entender o que está acontecendo aqui, né, no terminal. O terminal é muito joia, né? Vamos lá para os nossos slides outra vez. E por hoje a gente vai parar com esse mão na massa. Mas a Cal tem uma lição de causa. E qual é a lição de causa? É você ler, é você praticar o material de apoio. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para esse material de apoio, onde vão ter vários outros programas básicos, vários usos e alguns exercícios. Tem muito desse tipo de material que você consegue encontrar via internet. Então é assim, se você quer de fato estudar, você tem que ir atrás de aprender, tem que ir atrás de exercitar, tem que ir atrás de material. A gente vai fornecer algum material aqui, mas você pode procurar por outros. Se você encontrar um material legal, compartilha lá no grupo, que assim você ajuda os seus colegas de curso a aprenderem também. Eu também quero hoje falar sobre um novo personagem aqui do curso do Creteu, do GNU Linux Debian com o Creteu, que é o nosso querido amigo filósofo, que eu fiz uma brincadeira com o nome dele é Sócrates, e o apelido é Sox. Então ele é um filósofo e ele veio hoje aqui para ser apresentado e para apresentar qual vai ser a nossa próxima aula. A nossa próxima aula vai ser divertida, inclusive porque ela vai falar de paixões sobre os editores de texto puro. Então a nossa próxima aula é sobre editores de texto puro. Eu espero que você esteja gostando, aproveitando e aprendendo aqui no curso. Se você de fato estiver gostando, deixa o seu joinha. Se você estiver aprendendo e quiser que outros aprendam também, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Se você quiser dar uma ajuda financeira, na descrição do vídeo tem como você fazer isso pelo PagSeguro. Tá com dúvida? Acessa lá o nosso grupo no Telegram, não precisa nem de ter o Telegram instalado, você pode fazer isso diferente do WhatsApp, você pode fazer isso via web, via aplicativo, o celular não precisa estar conectado, não precisa ter 3G, nada disso. t.me/curso GNU. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero você na próxima e fico muito feliz que você esteja aprendendo e compartilhando. Um abraço e até a próxima.